Os tantãs dos tambores ecoavam dentro da noite, e as trevas, infundindo em medo, me fizeram estremecer. Incapaz de conciliar o sono, fiquei acordada e olhei, e então a visão de uma grande verdade apareceu diante dos meus olhos. Achava-me de pé, num terreno onde a relva era abundante, e bem à minha frente se abria um abismo no espaço do infinito. Embora eu olhasse para dentro, não havia limite. O abismo não tinha fundo. Percebi então formas semelhantes a nuvens espiraladas que se moviam furiosamente, grandes covas cheias de escuridão e precipícios imensuráveis. Atordoada, eu recuei. Vi então multidões que caminhavam para a beira do precipício. Multidões de homens, mulheres, crianças ao longo da grande campina. Mas todos iam na direção da beira do abismo. Entre eles, havia uma mulher com uma criança segurando em sua saia. Ela estava exatamente na borda do precipício e, tendo visto, eu percebi que ela era cega. De repente, ao erguer o pé para dar o outro passo, foi no ar que ela pisou e rolaram para dentro do abismo. Ah, o grito que deram! Vi então multidões que surgiam de todas as partes. Eram todos cegos, inteiramente cegos, e caminhavam para a beira do abismo. E quando se viam a rolar no inexorável precipício, soltavam gemidos lancinantes e erguiam desesperadamente os seus braços, tentando se agarrar no próprio vazio. Alguns, porém, rolavam mudos e silenciosos. Agora uma coisa me espantou e me fez sentir agonia. Ninguém havia entre eles para os deter nessa marcha para o abismo. Eu não podia, algo me impedia os movimentos e eu me sentia como que grudada no chão. Embora eu tentasse clamar e gritar, apenas um murmúrio inaudível saía da minha boca. Mas foi ao longo da cratera que percebi que havia aqui e acolá alguns guardas, mas as distâncias que os separavam eram demasiadamente grandes. E entre eles haviam grandes intervalos sem qualquer guarda. E exatamente nessas regiões sem guardas é que o povo cego se precipitava. Ali, o verde da campina parecia mudar na cor vermelho-sangue. E o abismo medonho se mostrava como a própria boca do inferno. Agora, contudo, vi um quadro diferente. Um quadro a sugerir paz. Um grupo de pessoas debaixo de árvores sombrias estavam sentadas de costas para o abismo, fazendo grinaldas de flores. E quando às vezes o estrépito de um grito aterrador quebrava o silêncio e as alcançava, se sentiam perturbadas, mas logo se acalmavam com o pensamento de que se tratava de algo sem importância. E se alguém entre eles se levantasse com o desejo de socorrer, os demais se erguiam no caminho para dizer: não se preocupe, acalme os seus nervos. Você deve ter antes uma experiência bem clara da sua chamada. Você ainda não terminou as suas grinaldas, e seria egoísmo você nos deixar sozinhos, fazendo todo o trabalho. Havia um outro grupo ainda. Seus componentes tinham grande desejo de enviar guardas, mas eram poucos os que queriam ir, e por isso não podiam preencher deles os grandes espaços sem guardas na beira do precipício. Ninguém havia entre eles para os deter nessa terrível marcha para o abismo. Certa vez, uma moça decidiu impedir que o povo caísse no abismo, mas sua mãe e parentes a fizeram lembrar que suas férias haviam chegado. E ela não deveria quebrar os regulamentos. E como se estivesse cansada, decidiu voltar para descansar um pouco. Mas ninguém foi achado para preencher a sua vaga. O povo continuava se precipitando em massa no abismo, como uma verdadeira cachoeira de almas. Enquanto rolavam, vi uma criança que se agarrava a um tufo de capim que crescia à beira do abismo. Segurando firme o topete, clamava desesperadamente por socorro, mas ninguém a ouvia. Então, as raízes do capim cederam, e como um grito, a criança, tendo bem firme nas mãos o feixe de capim, desapareceu no abismo. Ah, a moça que anelava em voltar ao seu posto de guarda.
revelou ter ouvido o clamor da criança e estava decidida a socorrê-la, mas os seus parentes novamente se opuseram. Ah, querida, não há necessidade alguma de ir lá. Alguém vai cuidar daquela região. Se acalme. E então cantaram um hino. E enquanto cantavam, um som se misturava com o hino. Era a voz uníssona de milhões de corações quebrantados e aflitos. Então uma voz trovejou. Era a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, e esse perverso morrer na sua iniquidade, o seu sangue da sua mão o requererei. Isaías 6, 8 e 9, parte A, e Ezequiel 3, 18. O horror de uma grande escuridão veio sobre mim, e conheci então o que significa o clamor do sangue.